Boa noite, seja bem-vindo ao programa Visão Política. Para esta edição elegemos 3 temas. Vamos falar um pouco sobre a morte, ou melhor, Afonso Dhlakama completou 3 anos no dia 3 do mês em curso. Vamos tentar analisar um pouco a Renamo sem Afonso Dhlakama. O segundo tema, vamos analisar um pouco sobre o relatório do MISA, que foi divulgado igualmente esta segunda-feira. Ontem, este relatório indica que o país migrou para o Estado semi-autoritário e há indícios de emigrar para o Estado autoritarismo. É uma situação que de alguma forma preocupa os fazedores do meio de comunicação, igualmente a sociedade no seu todo. E por fim vamos analisar um pouco sobre a questão do informe anual da Procuradora-Geral da República. Lembre-se que a Beatriz Buchil esteve recentemente na Assembleia da República para dar a conhecer sobre as atividades que estão a ser desenvolvidas no setor da justiça no país. A oposição, melhor, as bancadas da oposição apreciaram negativamente o informe anual da Procuradora-Geral da República. A bancada da Frelimo apreciou positivamente. Mas antes disso, vamos analisar, temos também o nosso ponto prévio em relação ao relatório da missão técnica da SADC, que sugere que a SADC deve enviar 3 mil homens para ajudar a combater o terrorismo em Cabo Delgado. Para nos ajudar a analisar esses pontos, contamos com a presença de Dr. Custódio Duma, que é advogado e ativista social. Do outro lado, temos Baiano Vali, que é jornalista. Desde já, agradeço pela vossa presença aqui no programa Visão Política. Boa noite. Obrigado pela vossa presença mais uma vez. Vamos começar com um ponto prévio em relação àquilo que é o relatório da missão técnica da SADC. Dr. Custódio Duma, começo consigo. Como é que olha para esta sugestão ou de sugerir que se envie 3 mil homens para ajudar a combater o terrorismo em Cabo Delgado? Muito obrigado, boa noite a si, boa noite também ao Baiano, que é alguém que eu respeito muito, não só pelo seu ativismo, mas também pelo seu comprometimento pelas grandes causas do país. Boa noite ao telespectador. Olha, por esta situação que é a nossa questão prévia, na verdade não posso comentar muito em relação ao número dos homens que devem ser enviados a Moçambique. Entretanto, posso, de facto, dizer que a questão do terrorismo em todos os países sempre foi uma questão internacional. Nunca foi uma questão só nacional, uma questão interna. É uma questão que abrange não só os países vizinhos ou circunvizinhos, mas também os países que, de alguma forma, têm uma relação com o país em causa. E, no nosso caso, nós já tivemos situações muito específicas. Na Tanzânia, tivemos situações muito específicas no país vizinho também, posso assim dizer, o Quênia, e tivemos situações também muito concretas, um pouco mais acima, que é a Etiópia. E há uma ligação, uma pequena ligação que nós podemos dizer, que é uma corrente terrorista que pode ter um pequeno vínculo, um pequeno canal que pode dar em Moçambique, tendo em conta aos princípios que têm sido invocados, a maneira como se manifesta esta questão do terrorismo e também as reivindicações. Então, penso eu que a SADC, sendo uma organização regional com interesses não só econômicos, mas também políticos e de segurança, deve, de alguma forma, chamar a atenção a uma segurança, não porque tem interesse direto com Moçambique, mas com interesse em relação à região. Então, esta chamada, não tenho muito a dizer em relação ao número, mas pelo menos a chamada da atenção ao chefe de Estado, de modo a que tenham atenção, passo aqui a repetição, tenham atenção à região inteira, porque o terrorismo é como se uma casa estivesse a arder. O vizinho não pode ficar descansado. O fogo da casa do vizinho amanhã pode saltar para a sua casa. Nós tivemos situações no Quênia, como eu disse, na Etiópia, na Tanzânia, e hoje temos em Moçambique. Ninguém nos garante que não vai acontecer no Zimbábue, não vai acontecer no Malau, não vai acontecer na Zâmbia ou não vai acontecer na África do Sul. Então, para impedir que isto aconteça nesses países, é melhor já resolver o problema agora, enquanto é cedo, enquanto o problema é pequeno. Então, eu estou favorável e até penso que é tardio. Eu sou contra a ideia de que Moçambique deve continuar a privilegiar o princípio da soberania. A soberania nossa, se não for uma soberania que garanta a segurança nacional e regional, não tem muito sentido. Porque enquanto a casa do vizinho estiver a arder, a minha não, amanhã a minha também vai arder. Então penso eu que
há aqui uma posição que vem tardia, mas muito importante. Obrigado. Baiano, Vali, vou para si. Como é que olha para também este envio esta pretensão de enviar forças para ajudar a combater o terrorismo? É uma situação que, de alguma forma, está a dividir as opiniões. Há quem entende que Moçambique não deve aceitar a ajuda de forças estrangeiras, mas há quem entende que deve aceitar porque a situação de Cabo Delgado, per si, já é um atentado à soberania. Como é que avalia esta situação? Bem, muito obrigado, Mário. Muito obrigado ao Custódio, companheiro de longas lutas, não é? Muito obrigado, muito boa noite aos telespectadores. Bem, a questão de Cabo Delgado ou a questão do envolvimento ou não das forças da SADC em Moçambique, ela tem que ser vista dentro de um quadro, que existe na região da SADC um pacto que vem do protocolo de defesa da SADC, e que existe um pacto de defesa que diz que uma agressão num dos países da região, ela tem que forçar que a região toda ela haja em ajuda desse país. Agora, é necessário que olhemos um pouco para trás, do ponto de vista histórico. Nós tínhamos essa ADCC, antes de termos a SADC. Tínhamos essa ADCC, que na altura tinham o desiderato de unir todos os países da região contra a África do Sul, quando a África do Sul ainda estava nas mãos dos Boers, não é? Contra o apartheid sul-africano. E foi nesse sentido que, com a criação da SADC, então, os países decidiram que a solidariedade que até então tinham devia continuar. É por isso que nós tínhamos uma força de prontidão da SADC. Criou-se à luz desse instrumento. E sempre, regularmente, acho que de 6 em 6 meses, as tropas da região iam para o Zimbábue para treinarem. Quer dizer, que essa força era uma força de prontidão combativa. E é nesse sentido que até parte dessa força, principalmente os zimbabueanos, foram enviados para a RDC, que era para irem ajudar na altura, o falecido, como é que se chamava aquele presidente? Kabila. É mais nesse sentido, e mesmo ao próprio filho, no sentido de proteger a manutenção do Estado. Então, na guerra contra Renamo, Moçambique foi ajudado pelas forças zimbabueanas. Então, é muito estranho que hoje já apareçamos a falar muito da questão da soberania, quando nós já temos um histórico. Nós temos um histórico. Era necessário que nós, de alguma forma, olhássemos para o que aconteceu e para vermos como é que podemos fazer o uso dessas tropas, dos países que querem, de facto, enviarem as suas forças para aqui. Neste momento está-se a falar da África do Sul e do Zimbábue. África do Sul porque, se nós repararmos que grande parte dos investimentos feitos em Cabo Delgado, estou a falar sobre a questão de logística, são de empresas sul-africanas, então meteram muito dinheiro e é importante que protejam, quer dizer, além de ajudar Moçambique a lutar contra o terrorismo, mas também tem que proteger os investimentos que lá estão. O Zimbábue, porque nós sabemos que a situação no Zimbábue ela é um pouco fluida, porque recordem-se como os militares correram com o falecido presidente Robert Mugabe, não é? Então, o presidente Mnangagwa agora, Emmerson Mnangagwa, ele não pode, de alguma forma, pensar que está tudo garantido, que os mesmos militares que afastaram o seu antecessor não o façam. Então, é necessário que os militares zimbabueanos sejam, de alguma forma, destacados para algum sítio. Aliás, não nos esqueçamos que estão, neste momento, ainda na República Democrática do Congo. Então, é preciso manter os militares satisfeitos, envolvidos longe do Zimbábue, onde podem criar problemas. Essa é como eu vejo. Então, quanto à questão da soberania, o Duma estava a falar de que não faz sentido que Moçambique, em nome de uma soberania que não está a ser devidamente defendida, porque nós sabemos que quando esses terroristas vão para um certo sítio, criam caos,
desordem e morte, e as nossas forças não são capazes de garantir a segurança populacional. Hoje mesmo, ainda continua, Mocímboa da Praia ainda continua nas mãos dos terroristas. Quando estamos a falar de soberania, o que é que estamos a dizer de facto? Então, há toda uma necessidade, a não ser que haja alguma coisa que não se quer que seja vista. Quer dizer, que não estamos a perceber por que razão de tanta relutância em deixar que os nossos vizinhos, que querem muito bem nos apoiar, não possam estar lado a lado com as forças armadas de Moçambique. Porque, para quem leu o relatório, está muito mais do que claro que a SADC não está a falar das forças de defesa e segurança, mas está a falar, pela primeira vez, alguém está a falar das forças armadas de Moçambique. Não é? Então, e também a própria linguagem interna, ela já não fala muito sobre desordem pública, mas é uma guerra que está a decorrer. E quem tem que estar em frente dessa guerra tem que ser as Forças Armadas de Defesa de Moçambique, e não necessariamente as FDS, que até aqui provaram não serem capazes. E é necessário que tenhamos, todos nós enquanto povo, e ao mesmo tempo tenhamos que oferecer todas as condições para que as Forças Armadas de Defesa de Moçambique combatam e que saiam vencedoras disso aqui. Porque no final do dia é Moçambique que está a ser atacado, e somos nós moçambicanos que não podemos ir para uma determinada região porque temos terroristas. Quer dizer que não se pode aceitar de forma alguma que esta situação continue. Já vamos nos três quartos... Então, da opinião da intervenção de uma força estrangeira? Eu sou da opinião, eu não corro para a Europa, eu corro para os países que fazem parte desse bloco chamado SADC, com os quais nós temos um pacto de defesa e segurança. Obrigado, Baiano Fali. E para já vamos partir para o nosso primeiro ponto. No dia 3 de maio de 2018, perdia a vida Afonso Lhakama, na Serra da Gorongosa. Uma informação que inicialmente parecia falsa, mas mais tarde acabou sendo confirmada. E daí abria-se um novo capítulo na Renamo. Constituiu-se uma comissão de gestão que foi liderada na altura por Suf Momad, que mais tarde veio a ser eleito presidente da Renamo no congresso também realizado na Serra da Gorongosa. E a partir daí também, no mesmo encontro, notou-se um discurso meio incendiário, porque começou aí a nascer uma cisão, porque alguns entendiam que, de alguma forma, o Sufumado não podia liderar aquela formação partidária. Mais tarde, notou-se com a existência ou com o surgimento da junta militar liderada por Marinhongo. Daí em diante, é o que está a assistir até preciso momento, uma Renamo dividida, uma Renamo que até algumas pessoas, figuras sonantes do partido, já apareceram publicamente a distanciar-se dessa Renamo atual. Vamos destacar o antigo secretário-geral, Manuel Bissopo, que de alguma forma apareceu publicamente a tecer alguns comentários não abonatórios a favor do Sufumad. Recentemente também vimos pessoas a contestar, membros da Renamo a marcharem, a contestar a liderança do Sufumad. Recentemente foi em Tati e também já vimos em diversos pontos do país. Gostado Duma, como é que olha esta Renamo sem Afonso Lhakama? O que nós assistimos após a morte e a liderança do Sufumad, vimos uma Renamo fragmentada, diferente daquela que estávamos habituados. Olha, em primeiro lugar posso dizer que nós temos, ou melhor, a Renamo tem a felicidade de ter vivido, ou de ter convivido com Afonso Lhakama, que morreu num dia que é peculiar e ligado às celebrações da liberdade de imprensa. Justamente porque ele também, numa altura em que era praticamente proibida a opinião contrária, ele procurou fazer valer a sua opinião, e isso acabou contaminando uma boa parte da juventude e dos seus, digamos assim, hoje co-militantes, as pessoas que acabaram aderindo à Renamo. Então, a Renamo tem essa felicidade de ter tido o Afonso Lhakama. Em segundo lugar, posso dizer também com muita certeza que a Renamo nunca vai ter um outro Afonso Lhakama.
é verdade que há um dito popular, há um dito aceito por todos, que ninguém é insubstituível, mas o Dhlakama, de facto, será insubstituível na Renamo. Pela forma, pelo carisma que tinha, pela forma como dirigiu a organização e pela forma como se dirigiu à nação moçambicana. Em primeiro lugar, voltando ou recuando aos acordos da paz. Quando se assinaram os acordos da paz, numa altura que não tínhamos internet, não tínhamos WhatsApp, não tínhamos Facebook, e a Renamo não tinha um veículo de comunicação muito abrangente, quando houve a assinatura dos acordos da paz, e o Dhlakama disse: a guerra acabou, as armas devem parar, as armas pararam. Estamos a falar isto ainda na década 90, 92 em diante. E várias crises que nós depois viemos a ter, depois da época do presidente Chissano, por exemplo, com o presidente Guebuza, 2012, 2013, as crises militares que nós tivemos, a voz do Dhlakama foi muito importante dentro da Renamo para, de novo, trazer a paz. E com Afonso Dhlakama, conseguia-se perceber que há uma única voz de comando, tanto para o sim, assim como para o não. Se ele dissesse que, olha, eu vou fazer isto, vou incendiar o país, eu vou para as matas, eu vou voltar para o Gorongosa, ou vou para o lugar incerto, que depois chamaram incerto, o país sabia que de facto o que ia acontecer, porque ele tinha uma voz de comando muito clara e tinha uma atitude também muito clara em relação à nação. A Renamo também conseguia ouvir esta voz, não é? Então, o que aconteceu depois disto? O que aconteceu depois disto é que a Renamo ficou praticamente sem uma voz de comando. Depois da morte do Afonso Dhlakama, a Renamo dividiu-se em dois e se calhar dividiu-se em 3 ou em 4, porque em 2 estamos a ver uma Renamo que é parlamentar, que é mais urbana, e temos uma Renamo que é ainda das matas, que está a ser dirigida pelo Nhongo. Mas dentro desta Renamo que é urbana, eventualmente as opiniões são diferentes, porque os dados foram trocados e a linguagem já não é agregada para todos. Isso mostra claramente que a crise de liderança sente-se. E não é uma doença da Renamo só. Não posso dizer que a Renamo está assim porque é ser Renamo. Não. A Frelimo passou por isso quando o presidente Eduardo Mondlane morreu vítima de um atentado bombista. Também houve crise de liderança. Conseguiram se reajustar 1 ano, 2 anos depois. Entrou o presidente Samora Machel, mas com a entrada do presidente Samora Machel, quer dizer, com o falecimento do presidente Samora Machel, também houve crise de liderança, a ponto de alguns terem sido acusados de golpes de Estado e tudo mais, e tudo mais. Aconteceu isso também. Depois, com a substituição do presidente Chissano, a substituição do presidente Guebuza, até hoje continuamos a ouvir que não, o presidente Nunes, ele ainda continua a ouvir vozes não sei o quê, não é ele que está a liderar. A crise de liderança numa organização tão grande é uma situação normal, mas o que não é normal é a gestão da própria organização. A crise é uma questão normal, mas a gestão da organização, a continuidade da organização, a pujança da organização, essa é muito importante, não é? Estamos a falar de Moçambique, podemos falar de Angola, por exemplo, com a UNITA. A UNITA já está mais amadurecida em relação à crise que a Renamo está a passar hoje. E outros países africanos que nós podemos citar, e também países europeus. Então, a Renamo nunca vai ter outro Afonso Dhlakama. E eu penso que esta ideia de querer um líder como Afonso Dhlakama é que acaba criando as crises que estão a viver. Eles têm que aceitar que Afonso Dhlakama já não existe. Então, temos que encontrar dentro da organização novas pessoas que podem agregar os valores da organização, não o valor de pessoas, valores da organização, os objetivos da organização e a própria inserção na população moçambicana. Porque a Renamo, como um partido da oposição, é muito importante para o país. A Renamo conseguiu que Moçambique granjeasse muitos ganhos, tanto na democracia, na parte econômica, no próprio desenvolvimento, digamos assim, na gestão do Estado central, na gestão do Estado municipal, na gestão, até na parte legal.
algumas leis foram sendo renovadas, reformadas, tendo em conta as opiniões da Arnamo. A Arnamo teve sempre uma grande opinião, uma grande influência. Então, a Arnamo tem, digamos assim, tem um legado que não pode ser perdido numa clivagem de procura de ideias. Eles têm que perceber que aquele líder, eles não têm mais. E agora precisam encontrar um líder que se adequa aos desafios atuais dentro da organização, de modo a que eles consigam manter o espaço que granjearam junto à população moçambicana. A Renamo tem, com certeza, mais de 50% de apoiantes da população moçambicana. Certo. Bem, vou para si. Como que olha esta... Na verdade, não podíamos esperar, a Renamo não pode esperar com um líder como Renamo, como Afonso Dhlakama. Dhlakama era ele e tinha as suas características. A questão que eu lhe coloco, como que olha para a Renamo após sem Afonso Dhlakama? O Gustavo Duma trouxe um exemplo aqui, a questão da gestão. A Frelimo também viveu por essa situação e conseguiu gerir. Também a Unido também viveu essa questão, também quando mora Jonas Savimba, era também um líder carismático naquele país, mas também conseguiu dar a volta, não vimos as convulsões que estamos a assistir hoje com o Sufumate. O que terá falhado, antes de irmos concretamente naquilo que é a linha política da Renamo atual? Eu quero crer que Afonso Dhlakama, ele acostumou-nos a ser um homem forte, um homem que, de alguma forma, pegou na Renamo. O Duma estava a falar de quando o Dhlakama falasse, era lei no seio da própria Renamo. Não nos esqueçamos que Afonso Dhlakama geria a ala militar. Sim. Afonso Dhlakama geria a ala política, não é? E conseguia, apesar de que em algum momento ele foi visto como um político não tão hábil, mas ele conseguia gerir essas duas alas. E posso dizer que a Renamo ela acabou sendo feita à imagem de Afonso Dhlakama. A ideia de se procurar num líder a magnitude ou a semelhança de Afonso Dhlakama provavelmente surge daí. Um líder forte que, quando falasse, os membros simpatizantes seguiam o que ele dizia. Agora, é preciso vermos uma coisa. O homem forte que era Afonso Dhlakama pensou que não preparou alguém que fosse substituí-lo. É verdade que todos nós vivemos, sempre pensamos que vamos viver mais e mais e mais, e às vezes não tomamos a devida atenção com relação a certas questões, que é para preparar pessoas dentro do partido que possam lhe seguir. Nós vimos que Afonso Dhlakama correu com Raul Domingos, por exemplo, que era considerado na altura o delfim, o seu delfim. Não, houve pessoas com uma capacidade intelectual e política dentro da própria Renamo que, pensou, davam um pouco de robustez política à Renamo. É verdade que, conforme dizia o Duma, Afonso Dhlakama, com a sua Renamo, lutou para que Moçambique hoje fosse o que é, do seu ponto de vista de avanço, por exemplo, das políticas. É verdade que, por exemplo, ontem foi 3 de maio, não é? Sim. Dia da liberdade, da liberdade de imprensa. Nós temos uma lei de 91, a lei da imprensa. Sim. Aquela lei da imprensa é fruto do reconhecimento da Frelimo de que estávamos a entrar para um Estado pluralista. Está a perceber? Então, é necessário olharmos para os avanços legais que foram acontecendo dentro de um contexto em que já não temos um único partido, mas vários partidos que iam lutando para que Moçambique fosse mais progressista, que avançasse mais. Então, Baiano, aqui a questão também que se fala, a questão da linhagem, querer o núcleo duro da Renamo, a ala militar, querer manter a ala dos Jindaus. Olhamos um pouco para André Matsangaíça, da Zona Centro, Afonso Dhlakama também, ID da Zona Centro. Há essas informações que circulam que talvez havia essa tendência de se manter a ala dos Jindaus na Renamo.
Não, é possível que a questão étnica entre as pessoas quando formam uma associação, ou seja lá o que for, nós já fazemos por afinidade, não é? Então, olhando para o sítio de onde a Renamo começa a lançar os seus primeiros tiros, é possível olhar para esses que podem olhar para si e dizer que não, mas nós estivemos lado a lado com ele, não é? Então, nesse sentido, podem até perceberem que a associação ela devia ser, ela tem que ser genética, quer dizer, no sentido de que este aqui vem daqui, mas se a Renamo fosse por essa via, estaria a querer dizer que não é um partido nacional, mas um partido de uma certa zona. Então, a forma como os militares entendem um processo é diferente da forma como os políticos entendem o processo. Daí que a Renamo, no seu congresso, acaba escolhendo o Suf Mamad, que eu tenho muita coisa a dizer contra esse senhor, porque eu quero crer, acho que o Duma tentou ser um pouco mais polido a falar sobre questões de gestão, mas eu acho que o Suf Mamad não difere muito do atual Presidente da República. Okay. Sob o ponto de vista de que não tem visão, sob o ponto de vista de que eles foram... Existe na economia aquilo que chamam de princípio de Pedro. Cada um de nós é promovido até a sua própria incompetência. Então, eles foram promovidos até a sua própria incompetência. O Suf Mamad, eu acho que talvez fica feliz em estar na cidade com aquele estatuto de o líder da oposição, mas para colocar a Renamo a seguir uma certa linha, uma Renamo mais robusta, uma Renamo mais atuante dentro da própria sociedade. Isso eu pessoalmente não estou a ver. Eu até escrevo uma coluna semanalmente. A semana passada eu escrevi uma coluna a falar justamente sobre isso, que pela primeira vez vi o Suf Mamad algo tímido a falar em Cabo Delgado com relação àquilo que ele pensava, não é? Que devia ser o posicionamento do partido. Mas nós temos tantos factos políticos a acontecerem em Moçambique, quase que diariamente, e nós não conseguimos ver a Renamo, não estou a falar da Renamo Parlamento, mas a maquinaria da Renamo, quer dizer, ao invés, por exemplo, a Frelimo, sempre que acontece alguma coisa, ela aparece a falar, mas a Renamo está calada. Então, eu acho que isso reflete o próprio presidente, daí que reflete aquilo que talvez é a disposição do próprio presidente, daí que não, de alguma forma, eu não estou surpreendido que ele esteja a ser contestado. Ou talvez ele não está a agir, do ponto de vista, no palco nacional, por estar a tentar gerir as quisilas que ele tem internamente, não é? Mas se ele é um político, ele tem que ser capaz de gerir as duas coisas. Quer dizer, que se ele é um político forte e não vejo a Renamo a avançar ou a Renamo a crescer com o Suf Mamad em frente, como é que é? A segurar os lemes ou os destinos do partido. Renamo. Obrigado, Baiano. E para já vamos também contar com a interação de alguns comentadores que deixaram ficar aquilo que é o seu posicionamento em relação aos 3 anos sem Afonso Dhlakama. Vamos acompanhar o depoimento de Adelino Buck, que é analista político, deixou ficar também aquilo que é o seu ponto de vista em relação aos 3 anos sem Afonso Dhlakama da Renamo. Vamos acompanhar. É realmente a falta de capacidade, não é, de unir as diferentes sensibilidades no seio da própria Renamo. Esta dificuldade da falta de unir, a falta de diálogo, sobretudo, sobre os assuntos internos da Renamo, é que leva-nos a esta situação de desestabilização. Portanto, se estamos recordados mais uma vez, a quando do Congresso da Renamo, que elegeu o Sr. Suf Mamad para presidente, começaram indícios de diferenças de posicionamento.
no lugar de trazer-se a debate interno este indício de diferenças no seio da RENAMO, menosprezou-se, deixou-se crescer, algumas figuras foram hostilizadas, não é? E resultou no que resultou. Ainda hoje, me parece ser um pouco difícil esta RENAMO conciliar-se, porque reina mais uma vez a incapacidade, não é, de aglutinar as pessoas, de chamar as pessoas e com elas ter-se um debate sério. E não propriamente estes discursos periódicos de adiram ao DDR. Nós sabemos, as pessoas sabem que existe o DDR. Se eles não estão lá, por alguma razão existe. Então, este discurso falacioso por parte da própria RENAMO, apelando à adesão ao DDR, eu penso que é, mais uma vez, a demonstração da incapacidade de análise dos problemas, de trazer a debate os problemas internamente e encontrar as suas soluções. Muito bem, acabamos de acompanhar a intervenção da Dino Book, mas, doutor, antes de voltarmos ao debate, permita-nos também acompanharmos a intervenção de Egídio Gwambe, que é politólogo e professor na Universidade Eduardo Mondlane. Vou pedir ao meu realizador que coloque no ponto a intervenção de Egídio Gwambe em relação também aos 3 anos de Afonso Dhlakama. Vamos acompanhar. Bom, na RENAMO a primeira coisa mudou, a própria liderança, né? Entrou uma outra liderança que tem a outra natureza de agir e ser. Mudou muito o modo de articulação interna, sobretudo essa ideia clássica de que tem alas na RENAMO, uma militar e uma civil. Dá para ver que há uma desavença quase que grande, um divórcio considerável entre esta ala militar e civil, com esta junta militar que se afirmou cada vez mais forte e a reivindicar desobediência à liderança da RENAMO. Isso é uma grande mudança. Portanto, esta contestação é uma coisa que nunca existiu na RENAMO, nunca se esperou também que pudesse existir. Essa é uma das grandes mudanças, um certo nível de contestação à liderança da RENAMO. E penso que isso pode ser uma oportunidade para a própria RENAMO redefinir os modos de construção da sua legitimidade e dominação interna. E mudou também, mesmo que não seja só interno, mudou também os modos de negociação com o governo. Estamos a ver uma RENAMO cada vez mais pacífica e até, a certo ponto, com uma vontade de comunicação com as autoridades públicas, né? Diferente dos modos de comunicação entre a RENAMO e as autoridades governamentais. Recentes e, sobretudo, sobre 2 pontos fundamentais que posso citar aqui. Primeiro, a dificuldade da afirmação da legitimidade da autoridade de Yusuf Mahamat. Obviamente, como já estava a dizer, a liderança de Afonso Dhlakama era uma liderança construída sob base de dominação carismática. Bom, nos conceitos clássicos de Weber, a dominação carismática significa, vamos dizer, esta possibilidade que o indivíduo tem de se impor sobre os outros e obedecer por uma personalidade, por uma característica pessoal que não se transmite, que não é hereditária. Isto dá para ver que o Yusuf Mahamat não tem e obviamente a RENAMO tem que renegociar novos modos de afirmar a sua dominação e legitimidade das suas lideranças, que penso eu que deve ser um trabalho, sobretudo vis-à-vis um modo de dominação mais racional, que significa afirmar-se a partir de instituições internas da própria RENAMO. Agora devem funcionar os conselhos, as comissões, etc. Toda a divisão organizacional da RENAMO significa que deve ser mais operacional para que ela consiga se afirmar devidamente. Muito bem, acabamos de acompanhar o depoimento de Egídio Gwambe, que é politólogo, professor universitário, em relação aos 3 anos sem Afonso Dhlakama. Gostadum, eu volto para si. Em relação à RENAMO, há esta narrativa que está a construir que a RENAMO perdeu-se com a morte de Afonso Dhlakama. Mas também associado a isso, há uma questão que eu quero lhe colocar, que levanta o Egídio Gwambe, a questão de carisma. Afonso Dhlakama era uma figura para quem teve a oportunidade de conhecer ou trabalhar como jornalista. Era uma figura que as pessoas construíam ideias sobre Afonso Dhlakama, mas quando estivessem perto dele, mudavam de ideia. Bem, eu não tenho a mesma opinião em relação a si, porque eu tive também algumas oportunidades de privar diretamente com ele.
E acho que ele era uma pessoa que tinha ideias muito firmes e continuava o seu carisma. E o carisma, a maior parte do carisma do Afonso Dhlakama não era necessariamente com os jornalistas, com o pessoal da zona urbana, era muito por causa também das suas atuações militares. As pessoas que conviveram com ele, que participaram com ele em combates, inclusive nesses últimos embates que ele teve em 2013, 14, 15, o ataque que teve ali a sair da Vila de Gondola, em que ele escapou de uma forma miraculosa, o desaparecimento dele na cidade da Beira, por exemplo, que estavam à espera que ele ainda estava dentro da residência com forças de defesa e segurança a defenderem um muro, mas de repente ele já não estava lá. Tudo isso construiu um mito em cima de Afonso Dhlakama. Agora, as pessoas que estiveram com ele, cara a cara, eventualmente podiam não ter a mesma opinião, porque podiam não se expressar bem na língua portuguesa ou na língua xangana, podiam não ter respondido bem esta e aquela pergunta, mas a maior parte do mito sobre Afonso Dhlakama era mesmo por causa dos feitos militares que ele teve durante a Guerra Civil e também durante esses últimos embates que foram notórios, né? Em que se pensava que hoje vai se aniquilar Afonso Dhlakama, mas de repente ele já não estava lá presente. Então, os depoimentos também dos colegas que me antecederam são muito claros em dois aspectos que eu acho que são interessantes. O primeiro é que a Renamo agora não tem Afonso Dhlakama. Afonso Dhlakama era uma pessoa que tinha um carisma, tinha uma visão, tinha uma voz que se ouvia dentro da Renamo. Essa voz já não existe. A segunda opinião é que a Renamo hoje tem um líder que não consegue preencher o vazio que Afonso Dhlakama deixou. Mas podemos grande dizer que a Renamo perdeu-se aquilo, olhando para os ideais? Não, perdeu-se ainda não. São 3 anos só. É uma organização grande. A Renamo é uma organização muito grande. Não se perde em 1 ano, 2, 3 anos. Agora, os sinais que apresentou até agora podem, a própria Renamo, não pegar esses sinais como sérios e importantes, como indicadores para a sua própria transformação. A médio e curto prazo pode se perder. Mas até agora eu não digo que se perdeu. Só que já deu sinais de que está com um líder que necessariamente não vai substituir o Dhlakama e nem vai construir uma nova narrativa para a Renamo. Eles precisam olhar para alguém dentro da Renamo, que é um erro, obviamente, que foi já aqui mencionado, que o Afonso Dhlakama não treinou, não preparou alguém para o substituir. Ok, mas já passam 3 anos, eles já podiam ter condições de identificar ou de treinar lá dentro. Agora, se continuarem na linha que estão agora, com a liderança que têm e por alguma forma de arrogância ou se calhar até de distração, de facto a organização vai cair. Neste momento, 3 anos, não posso dizer que é uma organização que morreu. Não, acho que mesmo um indivíduo, uma pessoa, não é por 1 ano, 2 anos que se diz que, pronto, já não existe. Não. As crises, a pessoa pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos depois, voltar a levantar-se e reerguer-se, tanto nos negócios, tanto na academia, assim como na sua vida familiar. Então, uma organização como a Renamo, que já mostrou uma certa pujança, uma certa estabilidade, tem deputados na Assembleia da República, tem uma linha de simpatizantes, tem eventualmente alguns municípios também a dirigir, não cai em 3 anos, mas em 3 anos é suficiente para poder ler se vai cair ou não vai cair. Eles têm que olhar para isso e reformarem-se. Bem, eu vou para si, mesmo para fechar em relação a este ponto de Afonso Dhlakama. Como é que olha para a Renamo hoje? Podemos dizer, afirmar-se que perdeu-se. E de alguma forma, falou-se aqui a questão de carisma. Por muito tempo, o Dhlakama vendeu-se essa narrativa de que era um bandido, mas paradoxalmente, por onde passava, Afonso Dhlakama arrastava a população. Lembro-me que numa das entrevistas ou conferência de imprensa, questionei o antigo secretário da Renamo, da Frelimo, Eliseu Machado, e por quê? Porque ele dizia que era um bandido. Porque a Renamo, quando está em algum sítio, há lá a população. Ele disse, na verdade, que deu uma resposta meio satírico, comparou que qualquer um, quando chegasse um diabo, dissesse que chegou o diabo no estado da Machava, todo mundo iria ao estado da Machava para ver o diabo. Então, ele tentou justificar essa idolatria que existia no meio da população.
mas de alguma forma fica a ideia de que Afonso Dhlakama era uma figura carismática, que era uma figura idolatrada. Como é que olha para Afonso Dhlakama, que de alguma forma governou a Renamo recorrendo a essa carisma que ele tinha? Bem, primeiro, esse diabo, sei que era, não é? A seguir o que disse o então secretário-geral da Frelimo, esse diabo ganhava votos, não é? Então, isso quer dizer que, de alguma forma, as pessoas reviam-se com muitos ideais de Afonso Dhlakama, porque acho que não podemos continuar a acharmos que o voto, ele não é racional, o voto moçambicano. Há alguma racionalidade que talvez nós não conseguimos apreender, mas existe alguma racionalidade. E eu quero crer que a Renamo, ela, sem Afonso Dhlakama, porque às vezes essas questões de secessão, elas são muito importantes pela forma como são geridas, a forma como as várias correntes dentro do próprio partido concorrem ou competem para chegarem ao poder, não é? Não. Eu estou a crer que, de alguma forma, escolheu-se alguém que talvez porque é um general, o Suf Momad, não é? Um general da Renamo. Então pensou-se que fosse capaz de aglutinar as partes. E falavas inicialmente, questionavas essa questão, o fator étnico, não é? O Suf Momad dele é de Nampula, não é? E talvez olhou-se pelo facto de que, Nampula, a Renamo tem vindo a perder forças em Nampula, sobretudo no que diz respeito aos votos, não é? Então pensou-se que colocando o Suf Momad, porque é preciso também olhar não só olhar para a correlação de forças do ponto de vista qual é o grupo mais forte, mas é preciso também olhar para a estratégia que o próprio partido pretende, quer dizer, que recuperar certas zonas, ir em bloco para o voto do norte, que é lá onde a Renamo sempre teve o suporte, um grande suporte. Então, pode ser nesse sentido que se colocou o Suf Momad como presidente da Renamo. Mas eu acho que não se colocou a pessoa certa. Né? Não se colocou a pessoa certa. É verdade que ele tem um certo ascendente, do seu ponto de vista de onde é que ele vem, com quem é que ele vem, com quem é que ele combateu. Mas no que diz respeito a ter uma visão do partido, uma visão em que possa, para já, estancar a perda de votos da Renamo. E se a Renamo não se precaver, é capaz de perder muito mais votos nas próximas eleições. Quer dizer, e nós não estamos a ver, neste momento, alguma ação forte da Renamo no terreno que vise contornar ou que vise devolver o status quo, onde que estava a Renamo. Porque cada vez que a Renamo perde votos, isso quer dizer que perde força, e temos um partido que está habituado a estar no sistema de partido único. Aqui temos um partido dominante, que é a Frelimo, que vai fazer tudo aquilo que lhe aprazer. Quer dizer, que, se a Frelimo decide que quer mudar a Constituição, se a Renamo pode fazer. Então, há ou não uma ruptura dos direitos da Fonte da Cama? Eu quero crer que os ideais da Afonso Dhlakama vêm aglutinados nos dois movimentos, no movimento civil e no movimento militar. E se esses dois não estarem juntos, porque recorda-se, embora sob o ponto de vista do Estado, embora sob o ponto de vista do Estado, é detestável que um partido tenha uma força militar. Mas acho que a Renamo arranjou uma forma de colocar a Frelimo contra a parede, não é? Mas, sob o ponto de vista do Estado, nós nunca podíamos ter aceito que a Renamo tivesse uma força militar. Então, eu acho que a Renamo usava a ala militar como estratégia para forçar o partido no poder a tomar certas posições. Agora, há quem vai dizer que foi bom assim, mas há quem vai dizer que não. Mas eu volto a dizer que nós não podemos
ter partidos políticos com uma força militar. Obrigado, Baiano. Para já vamos partir para o nosso segundo tema, em relação àquilo que foi o relatório publicado pelo MISA Moçambique, em relação à liberdade de imprensa no país. MISA Moçambique diz que a liberdade de imprensa no país migrou para o Estado semi-autoritário e há indícios para migrar para o Estado autoritário. É uma situação que, de alguma forma, preocupa os fazedores, os proprietários, os mídias, assim como os jornalistas. Doutor Custódio Duma, como é que olha para este relatório? O relatório destaca alguns fenómenos que aconteceram em 2020 em relação à questão do jornal que foi incendiado, o canal de Moçambique, e desaparecimento do jornalista em Cabo Delgado, e outros fenómenos foram acontecendo no país, e de alguma forma este relatório coloca Moçambique num regime semi-autoritário. Como é que analisa a liberdade de imprensa? Como é que olha para esta situação? Bem, muito obrigado pela questão. Eu olho de três formas muito claras. A primeira é que, de facto, a análise que nós fazemos é anual. Sim. De 3 de maio para 3 de maio de cada ano. Então, estamos a falar do ano passado, 2020 para 2021. Eu penso que devemos olhar para este período, em primeiro lugar. E a segunda questão, estamos aqui a falar de uma organização que é uma organização regional, não é? Uma organização MISA Moçambique, é um pequeno ponto de MISA regional, que tem a ver com mídias a nível da região da África Austral. Então, e os parâmetros que usam para poder analisar praticamente são parâmetros um pouco mais profundos, aprofundados e com dimensões universais, tendo em conta aquilo que são as convenções internacionais, os princípios que regem os mídias internacionalmente e os indicadores que mostram também se o determinado país está ou não está a observar esses princípios ou a respeitar a liberdade de imprensa. Então, e o terceiro fator, de facto, é a matéria que é abordada lá, que eu penso que concordo, digamos assim, absoluto, tendo em conta o que aconteceu. Mas eu vou-me apegar ao que Fernando Gonçalves disse recentemente, ele que é o responsável praticamente de MISA Moçambique, dizia que em estado de guerra o primeiro, não é? A primeira vítima é a liberdade, não é? E neste caso a liberdade de imprensa. Ele dizia isso bem recentemente, até inclusive eu ouvi na Rádio Moçambique, que é o canal nacional de mídia. E tem a ver com Cabo Delgado, em primeiro lugar, não é? A partir de 2019, né? 2020, a situação em Cabo Delgado começou a mostrar uma grande perseguição, né? Uma grande perseguição aos fazedores de mídia. E nós tivemos desaparecimentos, tivemos encarceramento de jornalistas, desaparecimento de jornalistas e até morte declarada. Temos até a situação de Mbaruco, por exemplo, que é uma situação que não se sabe se foi assassinado, se está em prisão, se está em que situação. Obviamente, eu pessoalmente, percebendo como as coisas funcionam, tendo em conta o exemplo de outros ativistas no mundo, acho que o Mbaruco não existe mais. Então, estas situações todas levam a que o MISA Moçambique olhe ou interprete a situação de Moçambique como uma situação em que os mídias estão numa situação, de facto, de aperto. Por quê? E até vi um post muito interessante no Facebook de Galiza Matos. Penso que foi do Galiza Matos que dizia, olha, em dia de liberdade... O atual administrador em Não, Galiza Matos pai. Penso que pai, sim. Que dizia que, olha, o verdadeiro jornalismo é aquele que publica aquilo que ninguém quer que se publique. Tudo o resto é publicidade. Era um post no Facebook, quer dizer, um jornalista daquela dimensão a citar, claro que essa palavra era uma citação de um outro pensador. É muito importante. Então, quer dizer, nós hoje temos, de facto, um jornalismo que é publicidade. Por quê? As pessoas que retratam aquilo que é real, atacando as feridas da nação, atacando os problemas da nação,
essas pessoas têm medo de serem perseguidas, têm medo de serem assassinadas, têm medo de serem cortadas do círculo normal. Então, o que fazem? Continuam, ficam a publicitar, quer dizer, fazem aquele jornalismo que agrada ao regime do dia, que agrada digamos, aos empresários do dia, às pessoas influentes do dia, mas não é o que se deve publicitar. O jornalismo, a história do jornalismo, a história de mídia, a história da liberdade de imprensa é mesmo para contrabalançar os poderes. Se nós temos um jornalismo que não contrabalança o poder, não põe o povo também com uma certa autoridade em relação àqueles que têm o poder político, o poder econômico, então nós não temos um jornalismo. Então eu acredito aqui, de facto, que nós temos aqui um relatório que retrata uma realidade muito grande, né? Nós, como nação, temos que prezar e lutar por um jornalismo e por uma liberdade de imprensa que de facto sirva para contrabalançar os poderes. Não digo só o poder político, os nossos dirigentes, não. Também o poder econômico. Se nós não temos, por exemplo, jornalistas que têm coragem e capacidade de atacar uma Coca-Cola, passa aqui a publicidade, uma Shoprite, uma Mozal, uma não sei o quê. Então não temos jornalismo também. O jornalismo tem que ter capacidade não só de atacar políticos, mas as grandes corporações, as grandes instituições, como Total, por exemplo, em Cabo Delgado, não é? Quando estão, de alguma forma, a reprimir os direitos do cidadão. Então nós, de facto, em Moçambique, estamos numa situação dessas. Quando a gente abre os jornais do dia, olha as notícias do dia, é tudo inauguração disto, visita daquilo, opinião disto, daquilo, mas não, e temos vários problemas. O problema dos chapas, ontem nós tivemos uma mini greve dos chapas, não foi abordada nos mídias hoje. Não é? O que aconteceu hoje foi retratar a reunião que se teve entre os operadores dos chapas e a ministra, mas não se foi ao fundo do problema. Por quê? Há medo de ir ao fundo daquele problema. E temos muitos outros problemas. A subida de preços, a questão dos impostos que sobem de qualquer maneira, a questão de não ordenamento, a atuação desacerbada do poder público. Então, essas coisas todas devem ser trazidas aqui para discussão. Então, quando os jornalistas, os momentos de debate não conseguem trazer isso à ribalta, de facto, nós estamos numa situação de regressão da liberdade de imprensa. Daí que eu concordo com o relatório do MISA. Bem, eu vou para si. Há uma ideia não assumida de que, de alguma forma, o país vive uma situação de medo no concertamento à liberdade de imprensa. Vimos, de alguma forma, vive-se uma aparente censura e a liberdade de imprensa é uma autocensura igualmente. Vimos pessoas a ser viciadas por emitir a sua opinião e, por conta disso, hoje há pessoas que negam de emitir a sua opinião e dizem claramente que eu tenho medo de poder sofrer represálias por emitir a minha opinião. Já nós, como jornalistas, já acompanhamos diversas vezes essas situações. E como é que olha essa situação? Não estamos a regredir ou não no estágio em concertamento à liberdade de imprensa. Só para recordar um teórico italiano, diz que um presidente, para poder governar melhor, tem que ter o domínio dos três poderes, que fala da imprensa, do sindicato e as universidades. E sem esses poderes na mão, dificilmente vai governar. O que está acontecendo, parece nós, não estamos a conseguir, esses poderes, aparentemente, estão a ser controlados. Mas eu discordo que o presidente ele tem que ter domínio desses poderes. Sim. Porque estamos aqui a falar de movimentos sociais, de agremiações que têm um certo objetivo. E o presidente, ele tem que gerir a nação. Agora, a nação, ele tem que saber, porque esse é um Estado plural, o que significa que os jornalistas ou a comunicação social, ela vai mediar o que vai acontecendo, o que vão dizendo as pessoas, as reivindicações, os grandes debates, eles são mediados através na comunicação social. Então, a comunicação social ela não devia estar sob o domínio de nenhum presidente. Ela tem que ser independente, não é? E
a comunicação, porque quando ela está no domínio de um presidente, ela vai reportar aquilo que aquele presidente quer. Estamos a falar já num Estado autocrático, não é? Num Estado autoritário. E depois, como tivemos agora, num passado bem recente, um presidente norte-americano que olhava para todos os jornalistas que reportavam algo com o qual ele não concordava e dizia que era fake news. Não era fake. Então, nós já tivemos aqui casos de se falar de fake news sobre uma determinada questão que não era fake, mas só porque não era do gosto do visado nesse caso. E é preciso recordarmos constantemente que a comunicação social ela é o que faz encandeia, não é? Como se fosse uma lanterna que vai focando no escuro para nos mostrar o que vai acontecendo, porque a democracia morre na escuridão. Quer dizer que se ficar escuro, a democracia ela acaba morrendo. Então, é necessário que os políticos percebam que, da mesma forma que derrivam a sua legitimidade da Constituição, a comunicação social também derriba a sua legitimidade da mesma Constituição. Por isso que outros sítios chamam do o quarto poder, por exemplo, a comunicação social, que ela não é uma das estatuídas sob o ponto de vista estatal, mas ela aparece como o quarto poder, e eu chamo isso às vezes de o quarto do poder, porque ele tocava uma questão aqui, por exemplo, por que não reportarmos sobre o que acontece, o que as corporações fazem? Temos que também aceitar que existe muita corrupção no seio da comunicação social, quer dizer, porque a comunicação ela também não precisa ser financeira. Sim. Há uma corrupção intelectual, ver algo e não reportar, não é? É preciso também olharmos para as coisas nesse sentido. Então, precisamos, e eu estou a ver, nós agora está em discussão a lei, aquilo que chamam de lei da comunicação social, que irá substituir a lei de 91, de agosto de 91, a lei da sem querer interromper, podemos associar esses atos que têm acontecido no país em relação às serviços que fiz referência a uma tendência de não haver essa tendência de limitar as liberdades de imprensa no país ou não? A questão de um exemplo daqui, o Dr. Duma também, das grandes empresas, é um debate antigo que lembro-me que na escola discutimos muito em relação à sobrevivência dos mídias independentes. E, por um lado, temos as grandes indústrias que controlam o mercado e que são os mesmos que vão financiar os mídias, e em contrapartida, se os mesmos mídias publicar notícias não abonatórias, eles vão retirando as publicidades e vão inserando. Quer dizer, é uma situação paradoxa que, de alguma forma, os meios de comunicação acabam estando numa situação delicada. Mas acha que esses casos estão associados ou não às questões de serviços que estamos a ver no país? Não. Esse ponto eu acho que há riscos que nós todos tomamos. Sim. Mas nós sempre temos que pesar aquilo que é de utilidade pública. Não vai uma empresa aí despejar a água num rio e depois eu ficar calado porque aquela empresa paga a minha publicidade. É necessário, conforme eu dizia, é necessário continuarmos como uma lanterna a focar a luz naqueles sítios, não é? Então, a pessoa, o patrão, o patronato, que achar que não pode reportar sobre aqueles casos, eu acho que não tem lugar no jornalismo. Sim. Não tem lugar. As pessoas falam, não, mas acho que há uma questão de princípios que tem que ser seguida, independente do que quer que seja que está acontecendo. Quer dizer, de um lado temos a parte financeira, mas a parte financeira não pode sobrepor-se aos princípios que regem o jornalismo. Agora, quanto à questão das civícias, é verdade que Ibrahim Barroco desapareceu. Eu também penso que ele não está conosco. Tivemos outros 2 jornalistas que, em Cabo Delgado, foram detidos, sofreram sevícias, foram detidos por nossas forças de defesa e segurança. Não. E temos aqui aquilo que chamamos de defensores dos direitos humanos, que foram
raptados em algum sítio e depois levados para o Xiango, partiram-lhes os membros e tudo isso. Então, há um elemento, eu acho que essa foi uma tentativa de amedrontar ou amordaçar os jornalistas. Quer dizer que até hoje, mesmo a questão do Cabo Delgado, vamos ver que os primeiros 2 foram soltos porque não tínhamos não havia matéria. Mas o outro, porque os outros 2 foram soltos. Acho que é por isso que até hoje ninguém sabe do seu paradeiro, né? Fizeram-lhe desaparecer. Então, existe muito, e nós até temos um outro fenômeno, é que nas redes sociais nós temos aquilo que são chamados milicianos digitais ou miliantes digitais. São pessoas que estão lá para até ameaçar. Há um certo sujeito que trabalha para uma instituição de Estado que está constantemente a ameaçar pessoas que têm uma opinião contrária. Quer dizer que, não, questionamos, nós estamos a viver num Estado plural ou não? Está na Constituição que nós temos liberdade de pensamento, e o próprio Estado é que tem que garantir isso. Olha que essa pessoa, essa figura, já foi até, inclusivamente, processado. Mas até hoje não foi, quanto eu saiba, não há nenhum caso que foi julgado que envolva, estou a falar de 4 ou 5 processos contra esse senhor. Então, quer dizer que nós depois temos que perguntar, afinal de contas, o que é que está a acontecer aqui neste país? Quer dizer, quando Misa fala de que estamos a resvalar para um Estado autoritário, é justamente por causa dessas coisas. Há condições para imigrarmos para um Estado autoritário? Mas já estamos. Nós já estamos. Nós não podemos dizer, nós já estamos no Estado autoritário. Já aconteceu. Quer dizer, os cientistas políticos, quando olham para o que define ou coloca um país como um Estado autoritário, nós já estamos lá. Os indicadores já estão lá. Então, e é nesse sentido que nós, enquanto da comunicação social, defensores dos direitos humanos, temos que fazer porque a Renamo, nesse caso o MDM, que deviam estar Só para fechar. a falar dessas questões, não estão a falar delas. Não preciso eu, quer dizer, um político que se preze sabe que tem que falar sobre, porque amanhã pode ser ele. Né? Amanhã pode ser ele. Quer dizer, que nós já tivemos, por exemplo, aquele senhor do Partido dos Verdes. O João Maçã? João Maçã. Mas eu não me recordo de os outros políticos terem aparecido a solidarizarem-se. Obrigado, Baiano. Vou para o setor, gostou de uma só para fechar. Estão a dizer aqui que provavelmente estamos num estado de regime autoritário. Como reverter essa situação? De uma forma resumida, Dr. Carlos. Olha, esta situação é muito complexa, não é? Precisa de muita atitude de cidadania, não é? Dos movimentos cívicos, dos cidadãos de forma singular e também dos partidos políticos. Porque é normal que um partido que está no governo, né, o partido do dia ou o governo do dia, queira, de facto, assambarcar ou abocanhar todos os poderes. Isso é normal e acontece em todo tipo de organizações. Né? O que deve acontecer é que as outras instituições, as outras entidades devem lutar contra isso. Né? A proteção da própria Constituição, através das instituições que foram criadas, o Conselho Constitucional, mas o Conselho Constitucional, se não for atuante, é preciso que as instituições tragam ações para o Conselho Constitucional para poder limitar. Então, nós temos que acordar, não é? O medo de ir a Xiango, o medo de perder emprego, o medo de ser conectado como oposição, não é? Esse medo, a parte má desse medo não é necessariamente a sevícia que eu posso ter, é hipotecarmos o Estado de Direito e democrático. Não é? Então, nós precisamos, mais uma vez, fortalecer a sociedade civil, fortalecer os partidos da oposição, fortalecer as instituições, fortalecer a participação cívica. Não é? Isso é muito importante. E sermos solidários. Eu, normalmente, tenho pensado muitas vezes por que o ativismo acaba sendo fraco. Acaba sendo fraco porque quando um ativista está a ser assolado, os outros ficam, como dizia o Baiano aqui,
que houve essa situação de maçã, os outros partidos distanciaram-se. Então, isso fortalece o opressor. Mas, se os outros partidos políticos fossem lá fortalecer, reclamar... Podemos assumir que a imprensa está a perder o seu papel, aquilo que os americanos chamam de watchdog. A imprensa está também muito comercializada hoje. Sim. A minha opinião é essa. A imprensa vai onde ela tem dinheiro, onde tem simpatias e tudo mais. O que nós vemos, o desfile, toda a imprensa quer desfilar com o Presidente da República, com o Primeiro-Ministro, com os ministros, na inauguração disto, daquilo. Amanhã a imprensa não há de aparecer a desvendar assuntos sérios. Uma imprensa verdadeira, a história da imprensa, não comunga com esses poderes. A verdadeira imprensa não comunga com isso. Também não é inimiga. Não estou a dizer que tem que ser inimiga. Não, ela não é inimiga, mas ao mesmo tempo não comunga com esses lanches e banquetes do poder político. Não. A imprensa, ela está para monitorar. O que está errado, ela ataca. O que está certo, elogia, obviamente. Obrigado, Dr. Custódio Duma. E para já vamos acompanhar um pouco também a intervenção de Ernesto Saúl, que faz parte do MISA, que deixou ficar o seu depoimento em relação a este relatório. Sim, Nhaúl, que de alguma forma deixou o seu parecer. Não, sim, Ernesto Saúl, sim, não Ernesto Nhanal, que é o diretor executivo, mas Ernesto Saúl que deixou ficar aqui o seu posicionamento em relação a este relatório. Vamos acompanhar e voltamos já para o nosso último tema. Uma retrospectiva das principais ocorrências atentatórias às liberdades de imprensa nos últimos 2 anos, portanto 2019 e 2020, faz uma contextualização do ambiente sociopolítico e econômico que interferiu no fazer jornalístico em Moçambique e depois explicitamente olha para o cenário específico de Cabo Delgado e traz à tona as principais violações ocorridas nesses dois anos. Os casos reportados neste relatório resultam de um contexto sociopolítico e econômico conturbado que Moçambique tem estado a viver nos últimos 3 anos, com maior veemência nos 2 últimos, como são os casos das famosas dívidas ocultas, o cenário relacionado à tensão político-militar no centro do país, falamos do recrudescimento do terrorismo em Cabo Delgado. Relativamente a Cabo Delgado, tiveram a oportunidade de acompanhar o caso do desaparecimento do jornalista Ibrahim Mbaruco. Antes disso já teria ocorrido a detenção arbitrária do jornalista Amadi Abubakar e, portanto, estes são alguns exemplos, como se pode verificar aqui também ao nível da capital do país, o incêndio por fogo posto ao semanário Canal de Moçambique e, portanto, são alguns eventos entre os vários que podemos reportar que provam, de fato, que fazer jornalismo em Moçambique, dentro desse contexto sociopolítico e econômico conturbado, é mesmo um enorme desafio. Em todos esses atos reportados, em todos esses atentados, grande parte deles não têm desfecho. Não se sabe quem são os mandantes, não se sabe muitas vezes, e nos casos em que se sabe, como tiveram a oportunidade de acompanhar, porque em alguns casos ocorrem situações explícitas de individualidades muito bem colocadas e posicionadas nas instituições do Estado, que, portanto, recorrem a um discurso do ódio contra o jornalismo, contra, digamos, as liberdades de imprensa, e, portanto, simplesmente estas pessoas não são responsabilizadas. E quando assim acontece, o que pode pairar na mente do cidadão é que o silêncio do Estado pode representar alguma cumplicidade ou transmite-se, por outras palavras, a ideia de que o Estado compactua com este tipo de atos. Obrigado. Acabamos de acompanhar a intervenção de Ernesto Saúl, que faz parte do MISA Moçambique. Deixou ficar aqui aquilo que é o seu posicionamento, ou melhor, o posicionamento da instituição em relação a este relatório. Para já vamos partir para o nosso último tema em relação àquilo que foi a informe anual sobre o estado da justiça no país. Sabe-se que recentemente a Procuradora-Geral da República esteve na Assembleia da República, onde de alguma forma as bancadas parlamentares que compõem a Assembleia da República discordaram. A Frelimo entende que a Procuradora-Geral da República conseguiu responder aos anseios da sociedade moçambicana. As bancadas parlamentares da RENAMO, assim como do Movimento Democrático de Moçambique, entendem que não. Beatriz Pugil não conseguiu responder às perguntas colocadas para aquelas bancadas, com destaque para questões de raptos e terrorismo no país. Dr. Custódio Duma,
Como que vê o informe anual da Procuradora-Geral da República? Ficou sempre esta disparidade, esta discordância de ideias em relação às bancadas parlamentares. A Frelimo entende que não, a Procuradora-Geral da República respondeu cabalmente, a Renamo diz que não. Como que viu o informe anual da Procuradora-Geral? Olha, muito obrigado. O meu primeiro posicionamento é que o papel da Procuradora-Geral ou da figura do Procurador-Geral da República de Moçambique é sempre um papel muito difícil. E isso é praticamente histórico, desde o primeiro Procurador-Geral, o segundo, o terceiro, até agora que temos a doutora Buchila. Então, é sempre muito difícil porque tem que sempre balançar os interesses. Por um lado, os interesses do governo do dia e, por outro lado, os interesses da oposição e dos outros. Porque os outros, enquanto olham para assuntos pontuais, não é? A oposição olha muito, por exemplo, agora, a oposição comentou muito os aspectos ligados a Cabo Delgado, raptos, que são aspectos normais do dia. A Frelimo tentou ver quais são os ganhos legais que nós temos do dia a dia. Eu penso que tanto uma bancada assim como as outras duas bancadas têm a sua razão de ser. A verdade é que a Procuradoria-Geral da República é o garante da legalidade, o defensor dos interesses dos incapazes, dos ausentes, das crianças, dos idosos e tudo mais. Então, nesse aspecto, no aspecto da legalidade, nós temos tido alguns avanços que vale a pena, de facto, nomear e destacar. E a Procuradora-Geral da República foi feliz nesse aspecto. Entretanto, no lado dos aspectos do dia a dia, de facto, há uma certa inércia da Procuradoria, sobretudo em perseguir aquelas situações que são consideradas, que estão ligadas, por exemplo, ao poder público, às pessoas ligadas ao poder. O caso mais gritante, por exemplo, é a Procuradoria-Geral da República ir defender um caso na África do Sul de um certo cidadão, enquanto temos muitos outros cidadãos que estão a ser acusados fora do país, não só na África do Sul, noutros países, mas a Procuradoria-Geral não foi para lá contratar, através do governo, advogados para defender um determinado cidadão. Então, esta posição é uma posição de contrassenso. Mas o que nós estamos à espera de uma Procuradoria-Geral, é a notícia que sai hoje num telejornal, numa notícia, de que um cidadão espancou o irmão. Olha, a Procuradoria tem que ir para lá imediatamente, porque a Procuradoria tem a obrigação, não é a prerrogativa, não é uma prerrogativa, é uma obrigação de investigar todos os casos que acontecem, mesmo sem denúncia. E nós temos acompanhado muitos casos de violência, de homicídio, temos acompanhado de casos de denúncias de má gestão a nível das instituições, cidadãos. Todos os dias temos casos e a Procuradoria simplesmente fica no silêncio. Esses casos do dia a dia, o garante da legalidade, por exemplo, com esta questão da Covid, houve muitos atropelos por parte da polícia, até porque a polícia também tinha dificuldade de interpretar melhor aqueles decretos. Mas, doutor, concretamente ao crime organizado, o que mais preocupa a sociedade moçambicana, estamos a falar concretamente dos raptos, que está a afugentar os empresários. Sim. A nível nacional, que de alguma forma vai fragilizando a economia. Acha que conseguiu, a sociedade, acima de tudo, esperava que a Procuradora-Geral da República trouxesse alguma novidade em relação a este mal que está a A Procuradoria não vai conseguir trazer. Isso aí, para mim, está muito claro. A Procuradoria não vai conseguir trazer. Primeiro, porque nós não temos capacidade de prevenção dos raptos, né? E isso devia estar bem instalado a nível de CERNIC, que é Serviço de Investigação Criminal, da prevenção. Então, nós não sabemos muito bem, né? Não há um rastreio muito bem claro sobre como é que acontecem os raptos. E a Procuradoria, ele é o dono da ação penal, mas não é aquele que atua no terreno para prevenir o crime e para investigar. Quem o faz é o CERNIC. Então, é por isso que um dos grandes debates que apareceu neste relatório é onde começam os poderes da Procuradoria como Ministério Público e onde terminam, e depois onde começam os poderes do CERNIC como Serviço de Investigação Criminal e onde terminam. Aí onde está o problema. A questão dos raptos não está necessariamente na resposta, porque quando já se descobre quem praticou o crime, nós temos os julgamentos que acontecem, até temos algumas situações. O problema é quem controla essa situação. Não vai ser a Procuradoria a responder, tem que ser o CERNIC. E nós já discutimos isso aqui em outros lugares. CERNIC não tem capacidade
de monitorar a prevenção da criminalidade, responder com antecipação o crime a ponto de... Porque o Cernic previne ou encontra e depois a Procuradoria, como o Ministério Público, faz a acusação. Mas ele não pode fazer a acusação de uma coisa que ele não sabe. Obrigado, doutor. Baiano, antes de fechar consigo em relação a este ponto, permita-me chamar a participação também do Rui de Carvalho, que deixou ficar aqui o seu comentário em relação à questão dos raptos em Cabo Delgados. Vamos acompanhar a intervenção do Rui de Carvalho. E eu acho que temos que mudar um pouco sobre o discurso quando vamos, portanto, à Casa do Povo responder os problemas que preocupam, portanto, a sociedade. Eu reparei que, pronto, a justificação não é muito convincente para mim naquilo que a própria Procuradora, portanto, tentou justificar como forma, portanto, de dizer que não, a Procuradoria, portanto, está a trabalhar a todo o gás portanto, para resolver esse tipo de males que apocanham, portanto, o país. Relativamente, portanto, ao papel das autoridades, como aqui diz, o papel das autoridades para estancar este mal, sabe que a criminalidade, portanto, a criminalidade é um mal que instala-se numa sociedade, que instala-se numa comunidade exatamente para ter algum ganho. E as autoridades, sabendo que este mal, portanto, prejudica o bom funcionamento, o bom-estar das pessoas, há necessidade também de se adequar e de se preparar melhor para fazer face a esse tipo de crimes. Muito bem, acabamos de acompanhar o depoimento de Rui de Carvalho em relação àquilo que foi o informe da Procuradora-Geral da República, que esteve recentemente na Casa do Povo para deixar ficar aquilo o informe anual sobre o estado da justiça no país. Baiano, vou para si, estamos mesmo em cima da hora. Como é que viu, como é que analisa a ida da Procuradora-Geral da República, Casa do Povo? Havia essa expectativa por parte da sociedade, acima de tudo, de que pudesse trazer alguma novidade em relação aos raptos, mas não é o que aconteceu. Há dias conversava com um amigo, dizia que levantou uma questão que de alguma forma pode fazer sentido. A questão de que as bancadas, por exemplo, temos a bancada Frelimo, que de alguma forma saudou de uma forma exaustiva ou vibrou com o informe anual da Procuradora-Geral da República e de alguma forma isso é constante. Nós assistimos frequentemente na Assembleia da República, quase poucas vezes a Frelimo reprovou, apreciou negativamente tudo que vem do governo. Há quem dizia que fica a ideia de que a bancada parlamentar da Frelimo seja uma continuidade do governo na Casa do Povo. Mas como é que viu este informe e como é que olha para essas atitudes que de alguma forma, se olhamos naquilo que é a separação dos poderes, fica aqui a ideia de alguma forma que não podia a bancada parlamentar da Frelimo poder saudar a Procuradora-Geral da República daquela forma que o fez. Bem, eu penso que este é o país que nós temos. Acho que o teu amigo não estava muito errado. O filme é o mesmo. Pode-se mudar os atores, mas o enredo é o mesmo. Vai dar no mesmo. Uma bancada a saudar efusivamente, outra bancada a criticar e a instituição visada a reclamar. Podemos passar isso para o provedor da justiça. Quer dizer, não muda absolutamente quase nada. O que vai mudando são os números, porque os números tendem a subir. O que vai mudando é a narrativa, como ela é construída, mas no final do dia dá no mesmo, né? Então, aqui a questão para mim posso dizer simples, mas é simples de complexo. É uma questão política no país. Quando eu digo uma questão política é que poderes é que a pessoa que nomeia outorga ao titular do cargo. Porque isso é muito importante. Nós podemos até ficarmos aqui a dizer que mas a Procuradora Buchil não está a fazer o seu trabalho, mas sabemos que a Procuradora Buchil ela funciona dentro de uma lógica. Não, é uma lógica do poder que ela é muito autoritária. Ela é que, para aqueles casos bicudos, ela é que determina como é que as coisas devem ser. Quer dizer, temos um exemplo concreto, a questão das dívidas ocultas, como ela está a ser tratada, não é?
E agora, é verdade que nós, a Cernic, por exemplo, Duma falava de que a Cernic parece que não tem capacidade, mas nós recordamos que nós gastamos rios de dinheiro a adquirirmos câmaras de vigilância nesse país. Mas essas câmaras de vigilância, no outro dia li um artigo em que os próprios não sabem quem é que fica com o material, aquilo que é captado com as imagens. Então é muito complicado. Quer dizer que num Estado em que se gasta dinheiro para se comprar câmaras de vigilância, que era para melhor garantir que a polícia pudesse atuar, não é? A seguir, por exemplo, a cidade de Maputo, quase toda ela tem câmaras de vigilância, mas que nós não consigamos identificar quem são as pessoas. Então a pergunta que fica é a seguinte: mas existe de facto vontade política para resolver esses problemas ou não? Porque, em algum momento, há um politólogo francês que é conhecido aqui em Moçambique, Michel Canhan, que ele fala sobre a questão do caos, como o caos, às vezes, ele é funcional no Estado. Quer dizer que podemos ter um caos para que temos um caos e há quem profita, há quem ganha desse caos. Então, eu quero crer que enquanto nós não tivermos bem politicamente... Só aproveitar considerações finais mesmo, estamos mesmo em cima da hora. Pode continuar com o seu raciocínio. Então, eu quero crer que nós não vamos resolver os nossos problemas enquanto não definirmos que tipo de Estado é que nós queremos. Acho que isso é importante. Não podemos dizer que ao longo desses anos todos nós não tenhamos tentado construir o Estado, mas acho que nós erramos pela forma como nós construímos o nosso Estado. Então, acho que é necessário que em algum momento paremos para pensar por que razão, por exemplo, quando existe uma força anti-Estado com armas, o povo apoia essa força. Porque não pode ser nesse sentido. Quer dizer, que olhamos para o Cabo Delgado, temos mais e mais está a ficar claro que os terroristas têm apoio no seio da população. Não, é necessário que nós olhemos claramente para o Estado em que nós estamos e decidamos que não, é necessário que se construa, de facto, um Estado que vai tomar, não um Estado frágil como o nosso, um Estado que vai levar Moçambique para um outro sítio. Obrigado. Doutor Cuxadum, últimas considerações. Bem, as últimas considerações são mesmo em torno do Dia da Liberdade de Imprensa, que é 3 de maio para nós, que, olha, a liberdade de imprensa é um corolário também para exercício de outras liberdades. E incluímos nessas outras liberdades a possibilidade de termos forças vivas na sociedade, como falamos aqui de partidos políticos, sociedade civil e tudo mais. Mas também instituições fortes. Um Estado sem instituições fortes, tribunais, conselhos constitucionais ou conselhos, enfim, sem isso as nossas liberdades também ficam frágeis. Então, e temos que pensar que quando damos esse tipo de opiniões, não estamos contra o Estado, porque o Estado é o mesmo, é nosso Estado. Nós queremos fortalecer esse Estado para que todos nós, os cidadãos, possamos viver e termos a garantia de exercermos a maior parte dos nossos direitos e liberdades fundamentais. Doutor Custódio Duma, muito obrigado pela sua presença. Baiano Valim, muito obrigado pela sua presença. Assim colocamos o ponto final da presente edição, no dia que estivemos a debater os 3 anos da RENAMO, sim, Afonso da Cama. Também estivemos a analisar um pouco sobre o estado, o relatório do MISA, que diz que a liberdade de imprensa em Moçambique migrou para o regime semi-autoritário. E, igualmente, estivemos a falar um pouco sobre o informe anual da Procuradora-Geral da República, que esteve recentemente na Assembleia da República. A todos que nos acompanharam, uma feliz terça-feira. Nós voltamos na próxima terça-feira com mais temas que marcam a atualidade. Boa noite.